Você já reparou como a gente acorda todos os dias como se tivesse tempo? Como se o amanhã estivesse garantido, como se a rotina fosse uma bênção e não uma roleta? Enquanto você se espreguiça na sua cama em silêncio, alguém em algum ponto do tempo acordava com um grito, não de voz, mas de dentro. Porque ali, no campo de guerra, o alarme que despertava não era o do relógio, era o do medo. E o medo nunca para de tocar. Se você valoriza histórias que te fazem pensar, sentir e, talvez, não dormir do mesmo jeito, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, a gente não conta o que todo mundo repete. A gente desenterra o que a história tentou esconder. E hoje, você vai conhecer o último almoço de alguém que o mundo esqueceu, mas que depois de hoje, vai viver dentro da sua mente. Era madrugada, fria, muda, cortante. O céu estava estático, como se soubesse o que viria. Ele acordou sem acordar. Os olhos abriram, mas a alma seguiu deitada. O corpo se moveu por obrigação, não por vontade. E ali, no meio de dezenas de barracas, o som era sempre o mesmo. O do metal batendo em metal, o de botas arrastando no barro, o de corvos à espera. Ele não lembrava o próprio nome com clareza. Sabia o número da farda, o peso do fuzil, o gosto da poeira. Mas o nome já não fazia diferença. Porque ali, naquele campo perdido entre países e destinos, ninguém era alguém. Eram apenas engrenagens descartáveis de uma máquina chamada guerra. E quando você é só peça, você não desperta. Você é usado. Ao lado um companheiro dormia, ou fingia. Já não dava para saber. Os olhos estavam abertos, mas sem foco, como se olhassem um ponto depois da vida. O soldado levantou com dificuldade. As juntas doíam como se ele tivesse envelhecido 10 anos em uma semana. E de certo modo, tinha. A guerra envelhece até o que ainda não nasceu. Lá fora, o céu ainda hesitava entre a noite e o dia. A penumbra envolvia o campo com uma calma que não era paz. Era prenúncio. Cada passo em direção ao refeitório improvisado era um passo em direção ao fim. Ele sabia disso. Não precisava de ordens. O instinto já gritava. Algo está errado. Mas mesmo assim, ele foi. Porque o corpo vai. Mesmo quando a alma não quer. Não havia sinos nem toques de alvorada. Apenas um ranger seco. Uma voz abafada mandando formar fila. E uma panela fumegante no fundo, exalando o cheiro de carne que já não era carne. O cheiro não alimentava. Abaixava a cabeça, porque lembrava da fome que nunca passava. A guerra não alimenta. Ela apenas adia a morte. Por mais algumas horas, enquanto andava, ele via os outros. Todos iguais. Olhares baixos, mãos trêmulas, estômagos roncando alto demais. Ninguém falava. Era como se o medo tivesse roubado até a voz. E a fila seguia, lenta, como um cortejo. Como se cada um soubesse que aquele dia talvez fosse o último. E mesmo assim, seguiam. Porque na guerra, até morrer é obrigação. Na cabeça dele, imagens confusas. A mãe servindo sopa numa tarde chuvosa. O riso da irmã. O cheiro de pão. Mas tudo isso parecia de outro mundo. Outro tempo. Outra vida. E a cada passo, essas lembranças iam sendo sufocadas pelo cheiro da morte, que disfarçava-se de ensopado barato. Ele não queria comer. Queria voltar. Mas voltar já era impossível. Ali, ninguém tinha nome. Ninguém tinha passado. Eram apenas bocas a serem alimentadas antes de mais um massacre. O som das latas batendo, do vapor escapando, dos talheres rachando nos dentes, tudo parecia ritual. Um ritual sombrio de sobrevivência provisória. E no centro disso tudo, ele. Apenas mais um. Prestes a viver o último almoço de sua última manhã. No fundo, ele sentia. Aquela manhã tinha um gosto diferente. Mais ácido, mais gelado. Como se o tempo tivesse parado para assistir. Como se o universo sussurrasse. Preste atenção, esse momento não volta. E era verdade. Não voltaria. Porque a guerra não devolve nada. Ela só leva. E naquele instante, o soldado não sabia, mas já tinha começado a desaparecer. O corpo dele estava lá,
Mas a fome já tinha chegado primeiro. Não era uma fome comum, dessas que se acalma com pão. Era a fome que vive dentro da guerra, silenciosa, persistente e cheia de significados que não cabem em palavras. A comida era uma desculpa para não enlouquecer de vez. Um enlatado vencido, uma colher de arroz empedrado, às vezes um naco de pão tão duro quanto o chão onde dormiam. Era isso que restava. Era isso que sustentava. Por fora. Ele se sentou com dificuldade num dos caixotes improvisados. Em volta, outros soldados mastigavam como se estivessem apenas obedecendo. Porque ali, ninguém comia por prazer. Era por instinto, por hábito ou por medo. Mastigar era mais fácil do que pensar. E pensar, naquela situação, era um luxo mortal. Pensar demais podia matar mais rápido que uma bala. A lata que recebeu tinha um líquido turvo, com pedaços indecifráveis boiando. Mas ele comeu. Cada colher como se fosse uma punhalada no próprio estômago. O gosto era azedo, metálico, mas ainda era gosto. E isso já era muito, porque o paladar era uma das poucas coisas humanas que restavam ali. O resto já tinha sido consumido pelas trincheiras e pelos gritos noturnos. Enquanto mastigava, sentiu um rangido na mandíbula, um dente mole, um pedaço que quebrou. Engoliu sem perceber, porque não dava para parar, não dava para reclamar. O corpo estava se desfazendo aos poucos, e ele sabia. Mas ali, o importante era continuar. Só isso. Continuar comendo, continuar andando, continuar carregando o fuzil. Viver era adiar o fim com pequenos pedaços de nada. Um homem ao lado caiu, desmaiou. Fome, talvez, ou exaustão. Ninguém se mexeu. Um olhou, outro resmungou, e seguiram comendo. Porque parar para ajudar era quase uma sentença de morte. E naquela guerra, ninguém podia se dar ao luxo de morrer pelo outro. Morrer era barato demais. Viver era o que custava caro. O vento cortava a pele, mas por dentro, o que doía era a ausência. A ausência de tudo. Conforto, cheiro de casa, comida quente, rosto conhecido. Cada mordida levava um pedaço do que ele foi um dia. Um pedaço do menino que sorria antes de dormir. Agora, só restava o soldado. E mesmo ele começava a desaparecer entre mastigadas mecânicas e olhos sem foco. Ele olhou o céu. Cinza, como sempre. Sem promessa de sol. Ali, o tempo parecia suspenso. Cada refeição era uma repetição do mesmo pesadelo. Até os corvos sabiam disso. Observavam de longe. Testemunhas silenciosas de uma tragédia que já nem surpreendia mais ninguém. Porque ali, até a morte tinha perdido o impacto. Ela era só rotina. O pão que comia desmanchava entre os dedos, esfarelando como esperanças antigas. Ele pensou na mãe. Será que ainda acendia velas por ele? Será que ainda rezava? Talvez achasse que ele estivesse vivo, de pé, firme. Mas a verdade é que ele só estava presente. Vivo era outra coisa. Estar ali era só uma ausência ambulante que ainda respirava. Na última colher, algo o parou. Um gosto mais forte, como ferrugem. Olhou a lata, um pedaço de chumbo talvez, ou apenas um resto de metal. Cuspiu, mas era tarde. Aquele gosto ficaria com ele o resto do dia, talvez da vida. Era o lembrete de que nem a comida estava do lado dele, nem o prato, nem o tempo. Só ele e sua solidão indigesta. E então ele se levantou, de estômago parcialmente cheio, mas de alma mais vazia do que nunca. Era hora de vestir o fuzil, de se juntar à fila, de fingir que aquilo fazia algum sentido. E enquanto caminhava, o gosto da comida persistia, mas mais forte que ele. Era o gosto da realidade. Na guerra, a fome vem antes das balas. Na guerra, até o ato de comer pode parecer um funeral. Quando ele se aproximou da bancada improvisada onde serviam a ração do dia, sentiu algo estranho no ar. Não era só o cheiro rançoso que pairava sobre as panelas enferrujadas. Era a ausência de vozes. O silêncio ali tinha um peso, como se todos soubessem que aquele prato não era só mais um, era um aviso.
O cozinheiro o observava sem olhar. Movia a concha com uma lentidão que gritava por dentro. Não havia pressa, nem expressão. Apenas o gesto automático de despejar o conteúdo no recipiente de lata. O soldado estendeu a marmita sem dizer nada. E o homem à frente despejou o líquido espesso, como quem sela um destino. E naquele instante, os olhos deles se cruzaram. Por um segundo apenas. Não houve palavra. Nenhum bom apetite. Nenhum mais um dia. Nada. Apenas o vapor que subia entre eles, criando uma névoa que parecia esconder segredos que jamais seriam ditos. E então, o cozinheiro desviou o olhar. Rápido. Quase com culpa. Como quem sabe que está servindo algo mais pesado do que comida. Talvez fosse só comida. Mas naquele momento, parecia um presságio. O soldado se afastou com passos lentos. Sentou-se novamente no mesmo caixote de antes. Mas tudo ao redor já parecia diferente. As vozes baixaram ainda mais. Os olhares estavam fixos no vazio, como se todos compartilhassem do mesmo pressentimento. Como se aquele prato, fumegante e inofensivo, fosse o prenúncio de algo que ninguém queria nomear. Ele mexeu a colher, hesitante. O líquido grosso se movia devagar, revelando pedaços de carne não identificável. Algumas fibras, manchas escuras, gordura endurecida. Não havia cheiro de tempero, nem cor. Era uma sopa sem alma, feita por mãos que já esqueceram o que é cuidar. Mas ainda assim, ele levou a primeira colher à boca, porque o ritual precisava seguir. Enquanto mastigava, sentia algo no ar. Um silêncio que vibrava por dentro. Era como se o campo inteiro tivesse parado de respirar. Como se tudo tivesse congelado em torno daquele momento. Ele olhou para os lados. Os outros soldados também comiam. Mas ninguém mastigava com gosto. Ninguém erguia a cabeça. Ninguém parecia vivo. Ele então sentiu uma pontada no peito. Não era dor física. Era uma intuição. Algo sussurrando. Essa pode ser sua última refeição. Não de forma dramática, nem com trovões ou violinos. Era um sussurro frio, impessoal, cortante. E ele engoliu em seco. Não a comida, mas o pensamento. De longe, o céu começou a mudar. Uma nuvem mais escura avançava, como se arrastasse com ela o que restava de calma. O vento gelado trouxe o cheiro de pólvora antiga. Não havia tiros, não havia ataques, mas o ambiente já anunciava. Algo viria, e o soldado sabia. Ele sabia. Ele tentou acelerar o ritmo, comer mais rápido, engolir aquilo de uma vez, mas o estômago travava, como se soubesse que estava recebendo um tipo de sentença. O gosto já não importava, a fome também não. Só restava a sensação de que aquele prato não era só alimento, era despedida. E então, ele parou, com a colher no meio do caminho, fitando o conteúdo daquela marmita fumegante e muda, e entendeu. O prato veio com silêncio, porque já não havia nada a ser dito. E às vezes, quando o mundo cala, é porque está prestes a gritar. A colher ainda tremia na mão dele quando sentiu algo pressionando contra o peito. Não era o fuzil, nem a dor nas costelas. Era papel, um pedaço dobrado, esquecido, talvez perdido entre tantos dias em que tudo se misturava. Ele enfiou a mão no bolso interno da farda e puxou. Era uma carta, amarelada, gasta. O envelope já se desmanchava pelas bordas, mas ali, no topo, ainda dava para ler. Meu filho. O tempo congelou. O vapor do prato ainda subia, mas os olhos dele estavam fixos naquele pedaço de lembrança. As letras eram da mãe. Reconhecia o traço. Tinha decorado cada curva desde criança. Era o tipo de letra que fazia a comida parecer mais quente, o colo mais próximo, o mundo menos cruel. Mas agora, ela tremia entre os dedos sujos de um homem que já não sabia mais se era o mesmo menino que partiu. Abriu com cuidado. Cada movimento era quase um pedido de desculpa. Ele nem lembrava quando tinha recebido. Talvez semanas atrás. Talvez meses. Na guerra, o tempo não anda. Ele se perde. A carta estava intacta por dentro, mas o que doía era o conteúdo. Hoje fiz sua comida preferida. Só consegui comer depois de imaginar você bem.
Uma frase simples, quente, real e devastadora. Ele fechou os olhos. A colher caiu no chão. Na cabeça, o cheiro da comida da infância misturava-se com o ranço da sopa atual. Lágrimas queriam vir, mas não podiam. Não ali. Não na frente dos outros. Chorar era luxo de quem ainda acreditava que alguém podia ouvir. E ele já não acreditava em nada, nem em volta, nem em salvação. Só naquela voz escrita que agora gritava dentro dele. A carta continuava. Falava do cachorro, da vizinha fofoqueira, da chuva fina que sempre batia no telhado à noite. Coisas pequenas, que ali ganhavam um tamanho absurdo. Ele quis responder, gritar que estava vivo, que ainda lembrava o nome dela. Mas não podia, porque entre eles havia um mundo inteiro e um silêncio impossível de atravessar. Levantou o olhar. O campo seguia igual, o prato seguia no chão, e a carta agora parecia pesar mais do que o fuzil, porque carregar saudade em guerra é como carregar chumbo dentro do peito. Ele dobrou o papel com cuidado, quase reverência, guardou de novo no bolso e jurou, em silêncio, que não morreria sem ao menos tentar voltar. Mas no fundo, já sentia que talvez fosse tarde demais. Ao seu lado, um outro soldado perguntou algo. Ele não ouviu. Só respondeu com um aceno vazio. Estava longe, longe demais. Preso entre o cheiro do almoço e o perfume da lembrança. Entre o gosto da sopa e o som da voz da mãe dizendo seu nome. Um nome que ali ninguém mais dizia. A carta queimava dentro do uniforme, não de calor, mas de verdade, de humanidade. Era como se ela abrisse rachaduras num coração que vinha endurecendo há meses. E por aquelas rachaduras, começaram a escapar as memórias, o medo, a culpa, a fragilidade que ele tentava enterrar junto com os corpos. Mais uma vez, olhou para o céu, mas dessa vez não buscava sinais de bombardeio. Procurava respostas, uma direção, uma chance, algo que dissesse que ainda dava tempo. Mas tudo o que recebeu foi o som de um trovão distante, um aviso, um lembrete de que o tempo na guerra não é aliado, é carrasco. E ali, com os olhos molhados e o peito pesado, ele entendeu. Aquela carta não era só uma lembrança, era uma despedida escrita sem saber. Um último abraço que não tocava. Um amor enviado para um filho que talvez já tivesse morrido por dentro. Ele voltou a sentar, mas agora não era mais o mesmo. A carta tinha aberto algo dentro dele. Como se a dor antiga tivesse voltado à tona só para lembrar que ainda estava ali, viva, pulsando por baixo da farda e do medo. O prato continuava no chão, tombado. A comida se misturava à terra úmida, criando uma poça pastosa que nem os ratos queriam. Mas ninguém parecia notar, nem ele. Ao redor, a cena se repetia. Homens curvados sobre suas marmitas, mastigando como se estivessem roendo a própria alma. Ninguém dizia nada, mas de algum modo, todos brindavam a mesma coisa. Não com copos, nem com palavras, mas com olhares, com presenças, com o simples ato de continuar comendo, porque ali, cada colherada era uma celebração silenciosa de que ainda estavam ali, por mais um instante. O soldado ergueu os olhos e viu. Um deles, logo à frente, fazia um gesto leve com a cabeça, como se dissesse: mais um dia, irmão. Era quase imperceptível, mas foi suficiente, porque naquele gesto morava tudo: medo, respeito, resignação. Ninguém ali queria estar vivo, mas também não queriam morrer sozinhos. E isso os unia. Então, sem pensar, ele pegou a lata caída e a recolocou no colo. Não por fome, mas por ritual, como se precisasse se reencaixar naquela dança silenciosa. A sopa já estava fria, endurecida, mas mesmo assim, levou a colher à boca. E no fundo, era como erguer um brinde sem copos, sem álcool, sem riso. Apenas o silêncio mastigado entre uma lembrança e outra. Os olhos encontraram outro companheiro, e outro. Cada um reagia de um jeito. Um fechava os olhos, outro apertava o punho, outro mordia os lábios. Mas todos sentiam.
Todos sabiam. Era um pacto mútuo. Um acordo entre vivos que não se reconheciam mais. Um último brinde antes do próximo ataque. Ou da próxima baixa. O tempo ali não prometia nada. Só a próxima dor. O soldado então pensou na ironia. Em tempos de paz, brindava-se a vida com taças e sorrisos. Ali, brindava-se a sobrevivência com comida fria e olhares vazios. Não havia música, nem velas. Mas havia uma solenidade estranha no ar. Como se todos estivessem num jantar fúnebre, celebrando a própria existência, antes do esquecimento. Uma mordida, um gole de água barrenta, um suspiro, e pronto, o ritual se cumpria. Cada gesto tinha peso, cada silêncio carregava décadas de dor. Era o tipo de coisa que a história não registra, mas que marca mais que qualquer batalha. Porque a guerra, no fim das contas, não é feita só de balas. É feita de pequenos brancos, de pausas, de respirações contidas. E naquele momento, ele entendeu. O brinde que faziam ali não era ao dia seguinte. Era ao instante presente, ao fato de ainda estarem inteiros, ou quase, de ainda conseguirem segurar uma colher, engolir um caldo, erguer os olhos, coisas pequenas, mas que, ali, eram tudo o que restava da humanidade. Quando terminou de comer, não sentiu saciedade, nem alívio. Sentiu vazio. Como se a comida apenas ocupasse espaço onde a esperança costumava morar. Mas mesmo assim se levantou. Sacudiu a farda. Limpou os dedos na calça suja. E encarou o horizonte. Porque na guerra até os bravos precisam fingir que têm fé. E ali, no meio do campo lamacento, sob um céu sem promessa, ele fez seu brinde. Sem copo, sem som, sem testemunhas. Apenas um pensamento silencioso. Que eu volte inteiro. Ou pelo menos lembrado. O primeiro som foi sutil. Um estalo seco, distante, que poderia ser qualquer coisa. Um galho se partindo, um pedaço de metal caindo, um tiro mal calculado. Mas ninguém teve tempo para interpretar. Porque o segundo som, esse veio rasgando o ar como um aviso cruel. A guerra lembrava que ainda estava ali e não gostava de ser esquecida. Ele não teve reação, só sentiu. O corpo inteiro se enrijeceu, como se tentasse desaparecer dentro da própria pele. A colher caiu da mão. O prato se virou, e os olhos procuraram um abrigo que não existia, porque ali, no meio da terra batida e do ar gelado, não havia trincheira, só instinto. E o instinto dizia: corra. As vozes começaram a gritar, ordens, insultos, nomes. Alguns se abaixaram, outros simplesmente congelaram. O caos sempre chega assim, entre uma mastigada e outra. A rotina, por mais cruel que fosse, dava uma falsa segurança. Mas a guerra sempre encontra um jeito de te lembrar que você não tem controle de nada. Nem do tempo, nem da próxima bala. Ele correu. Não sabia para onde. Só sabia que os pés se moviam e que o gosto da sopa ainda estava na boca, misturado agora com sangue. Não era dele. Era de alguém que caiu ao lado, sem fazer som. Um corpo, um vulto, um nome que ele não sabia e provavelmente nunca saberia. Porque ali, até a morte era anônima. O fuzil estava nas costas, mas ele mal lembrava disso. As mãos suadas, os olhos trêmulos, o coração acelerado. A guerra engolia tudo. Memória, lógica, humanidade. O almoço tinha acabado, mas a digestão da realidade estava só começando. Quando alcançou uma pilha de sacos de areia, se jogou por trás dela, ofegante, coberto de lama e medo. Os tiros ainda ecoavam. Não sabia se eram muitos, se eram poucos. Só sabia que estavam perto o bastante para sentir o ar vibrar a cada disparo. E ali, entre uma respiração e outra, ele pensou: era para ser só mais uma refeição. Ele encostou a cabeça contra o chão e olhou o céu. Estava nublado, como sempre, mas agora parecia mais escuro, mais baixo, como se o mundo estivesse pesando em cima dele. E talvez estivesse, porque naquele momento ele não era um soldado. Era um alvo, um número, um nome em risco de se apagar sem testemunhas. Do lado, alguém gritou, um chamado, um comando,
Mas ele não entendeu. O som parecia longe, como se estivesse ouvindo debaixo d'água. A mente já começava a falhar. Entre o medo e o cansaço, só restava uma certeza. O disparo tinha interrompido o almoço, mas tinha acordado algo muito mais profundo. Algo que ele não sabia se conseguiria suportar. Com o rosto sujo e o corpo tremendo, ele fechou os olhos por um segundo. Só um. E nesse segundo, viu a carta da mãe, o gesto do cozinheiro, o olhar do companheiro. Tudo o que, há poucos minutos, parecia banal. Agora, era o que ele queria agarrar com toda a força. Mas a guerra não devolve nada, só tira. E então, de olhos abertos e mãos firmes contra o chão, ele sussurrou para si mesmo: eu não vou morrer mastigando medo. Porque naquele campo, naquele instante, ele descobriu uma verdade cruel. O disparo não mata só o corpo. Ele mata o tempo, mata a paz, e interrompe até aquilo que parecia ser apenas um almoço. Ele ficou ali, deitado na lama, com os olhos presos no horizonte como se esperasse algo que não viria. O silêncio voltou, mas não era o mesmo de antes. Agora era um silêncio espesso, carregado, como o ar antes de uma tempestade. Os tiros cessaram, mas o coração ainda disparava. O tempo, naquele instante, não andava. Estava suspenso, parado, como se o campo inteiro tivesse deixado de girar. Cada segundo ali parecia durar horas, e ao mesmo tempo evaporava. Era um tempo confuso, elástico, doloroso. Ele não sabia se o ataque havia terminado ou se era apenas uma pausa entre dois fins. A mente queria correr, planejar, voltar. Mas o corpo se recusava a levantar. Era como se algo maior o prendesse ao chão. Como se o campo dissesse: ainda não. Olhou em volta. Os outros espalhados também não se moviam. Alguns ajoelhados, outros caídos, muitos fingindo que estavam bem, como se não se mexessem, a guerra esqueceria deles. Mas ninguém ali estava bem, porque naquele campo todos tinham sido atingidos, não por balas, mas pelo tempo. O tempo que parava e os deixava encarando o nada, sem respostas. A lama entrava pelos punhos da farda, fria, suja, incômoda. Mas ele não reagia. Sentia o cheiro da terra molhada misturado ao suor, ao sangue distante, ao ranço da comida que não terminou. Tudo se misturava. Tudo era um só gosto. Gosto de guerra. Gosto de fim. Gosto de tempo estagnado que te obriga a lembrar quem você era e quem você já não é. Pensou de novo na mãe, na carta, no prato, nas risadas do passado que agora pareciam ecos de outro universo. Lágrimas vinham, mas ele as engolia. O campo não permitia choro. O campo só aceitava silêncio. E ele obedecia, porque ali a única forma de sobreviver era ser invisível. Ser parte da paisagem. Ser barro, sombra, vulto. Uma brisa leve passou, carregando o som de algo distante. Talvez um gemido, talvez um chamado. Mas ninguém se moveu. Era como se o campo inteiro estivesse preso num retrato. Um retrato sem cor, sem vida, sem futuro. E ele ali, no meio da moldura, congelado em um momento que parecia eterno. Tentou contar os batimentos. 1, 2, 3, mas perdeu a conta. O tempo estava confuso até nisso. Os ponteiros internos estavam desregulados. O coração batia fora do compasso. A cabeça latejava. E a única certeza que restava era que nada aconteceria até que o campo permitisse. Porque naquele espaço, quem mandava não eram os homens, era o tempo. E o tempo estava quieto. Levantou por fim, com esforço, as pernas pesadas, os joelhos falhando. Mas ele precisava sair dali. Precisava sentir que ainda havia movimento em algum lugar, mesmo que falso, mesmo que breve. Porque se ficasse por mais um minuto parado, talvez se tornasse parte da paisagem de vez. Caminhou alguns passos. O chão parecia sugar seus pés, como se o campo quisesse que ele ficasse, como se quisesse transformá-lo em mais um nome esquecido na lama. Mas ele lutou, contra o chão,
contra o tempo, contra si mesmo, porque havia algo dentro dele, fraco, quase apagado, que ainda insistia em continuar. E naquele passo hesitante, ele percebeu: o tempo pode até parar, mas se você parar com ele, some. E ali, naquele campo esquecido, o maior risco não era morrer. Era desaparecer sem que ninguém percebesse. O vento soprou mais uma vez, mas dessa vez trouxe algo diferente. Um sussurro estranho, um som arrastado. Não parecia ser da tropa dele. Ele se virou devagar, os olhos ainda turvos da confusão. E então viu. A poucos metros do outro lado da clareira enlameada, alguém se movia, sozinho, rente ao solo. E por um segundo, tudo dentro dele gritou. Era o inimigo. Mas não era como nos jornais. Não era aquele monstro que a propaganda descrevia. Não era um gigante, nem um demônio. Era um garoto, magro, sujo, com as mãos levantadas e o rosto coberto de lama e medo, os olhos arregalados, vermelhos, chorando, como ele. E naquele instante, os uniformes desapareceram, e o que restou foi o espelho. Eles se encararam por um tempo que parecia uma eternidade. Nenhum se mexia, nenhum apontava a arma, nenhum dizia palavra. Só existia aquele momento. Dois corpos exaustos, feridos, e com o mesmo olhar. O de quem já enterrou amigos, o de quem mastigou desespero, o de quem não aguenta mais fingir que aquilo tudo fazia algum sentido. O inimigo, com os braços tremendo, ajoelhou-se. Chorava baixinho, como se pedisse desculpas sem saber o motivo. O soldado olhou em volta. Não havia oficiais, não havia testemunhas, só eles dois. E o silêncio que mais gritava do que qualquer explosão. Era um silêncio que dizia: eu sou como você. Era a verdade mais cruel que a guerra tentava esconder. Ele pensou em atirar. Foi o que ensinaram. Foi o que repetiram desde o primeiro dia. O inimigo é uma ameaça. Não hesite, não pense. Mas ali, vendo aquele garoto implorar por um pouco de misericórdia com os olhos, o dedo dele não se moveu. O fuzil pesava como nunca, como se recusasse a participar daquela mentira mais uma vez. E então, ele baixou a arma, não por fraqueza, mas porque naquele momento ele entendeu que matar aquele garoto seria como matar a última parte dele que ainda resistia, a última parte humana, a parte que lembrava o nome da mãe, o cheiro da infância, o gosto do pão quente. Ele não podia matar isso, nem no outro, nem em si. O garoto soluçou, agradeceu sem voz e começou a recuar, devagar, sem virar as costas, com os olhos grudados nos dele, como se quisesse lembrar daquele rosto pro resto da vida, como se aquele momento fosse o único ponto de verdade em toda a guerra. Uma trégua de segundos, que dizia mais do que todos os tratados juntos. Quando ele sumiu na névoa, o soldado ficou parado, respirando fundo, sentindo o peito doer de novo. Mas agora, era um tipo diferente de dor. Era o peso de não ter apertado o gatilho. O peso de ter escolhido sentir, de ter visto o inimigo chorar e de ter chorado por dentro também. Sentou-se, olhou para o chão. As pegadas ainda estavam ali, pequenas, fundas, apressadas. E ele sabia que aquela cena jamais sairia da cabeça, porque na guerra, matar é esperado, mas poupar, isso te marca de um jeito que nunca cicatriza. E ali, no meio da lama, ele sussurrou. Eu não sei o nome dele, mas sei que era gente. E naquele sussurro havia mais verdade do que em todos os discursos que ouviu. Porque a guerra mente, mas os olhos de quem chora nunca mentem. Foi quando o ar pareceu afrouxar que aconteceu. Um estalo seco, rápido, cruel. Não vinha da frente, nem de longe. Vinha de perto, perto demais. O tipo de som que não se confunde com madeira partindo ou trovão distante. Era disparo, um só. Um grito de chumbo que rasgava o silêncio como se dissesse: acabou. E naquele instante, tudo calou. O soldado não entendeu de imediato. Estava de pé, os olhos ainda grudados no lugar onde o garoto desaparecera. Mas o som o fez virar, devagar, como quem sabe que vai ver o que não quer. E viu um companheiro caído de lado,
O corpo mole, sem defesa. O rosto virado para o céu. Os olhos ainda abertos, mas vazios. Como se a alma tivesse saído antes do corpo tocar o chão. Foi tão rápido, tão frio, tão absurdo. Aquele homem tinha partilhado o almoço com ele naquela manhã. Tinham trocado um olhar, um gesto, um brinde mudo. E agora, era só matéria no chão, sem som, sem nome. E o mais terrível, sem reação. Porque ninguém se mexia, nem ele, nem os outros. Como se o campo tivesse decretado mais um silêncio forçado. O tempo voltou a parar. Mas agora, com gosto de luto. Um luto que não podia ser vivido. Não ali, não sob mira. O soldado apertou o fuzil com força. Não sabia se devia correr, chorar, atirar ou rezar. Mas não fez nada. Ficou, olhando, como se precisasse testemunhar. Porque às vezes, ver é a única forma de honrar quem some sem deixar rastro. O som do disparo ainda ecoava na mente dele. Uma nota única, solitária, que parecia repetir-se por dentro como uma batida torta. Tinha ouvido muitos tiros antes. Tinha visto muitos corpos. Mas aquele foi diferente. Aquele foi perto. Foi íntimo. E talvez por isso tenha doído mais. Ele se abaixou, trêmulo. Tocou de leve o ombro do companheiro caído. Estava quente ainda. Isso o fez estremecer. O calor do corpo. Era o último fio entre a vida e o fim. E naquele toque, entendeu. A morte chega rápido. Mas o que ela deixa, fica dentro de quem vê. E isso, ninguém ensina a carregar. Olhou ao redor. Ninguém dizia nada. Ninguém sabia de onde veio. Nem se era inimigo, nem se era engano. Só sabiam que mais um tinha ido. Mais um rosto que não estaria no jantar. Mais um prato que não seria lavado. E mais uma ausência que o campo, impiedoso, cobriria com barro e silêncio. O soldado então se levantou. O corpo doía. A garganta ardia. Mas ele ficou de pé. Porque alguém precisava ficar. Alguém precisava lembrar. Mesmo que ninguém mais lembrasse. Mesmo que ninguém perguntasse. Mesmo que ele nunca soubesse o nome do atirador. Ou se houve mesmo um. Na cabeça dele, uma frase girava como lâmina. Um só tiro. Não precisava mais. Só um. Para tirar alguém do mundo. Para mudar a história de quem fica. Para lembrar que na guerra, tudo o que você ama pode acabar num estalo. E que o silêncio depois é mais pesado do que o som. E assim, com os olhos fixos no companheiro caído e o peito em carne viva, ele sussurrou: "Você existiu." E só isso. Porque às vezes é tudo o que se pode oferecer. Na guerra, a única homenagem possível é o silêncio de quem ainda respira. Ele não ficou ali por muito tempo. Não podia. Não devia. Mas algo dentro dele se recusava a ir embora. O corpo do companheiro já começava a atrair moscas. O sangue escorria devagar, misturando-se à lama, tornando tudo uma massa espessa, sem cor definida. A guerra tem isso. Ela não separa o homem da terra, ela os mistura. E quem cai, vira barro. Os soldados ao redor começaram a se afastar, lentamente, como quem já viu demais e quer fingir que não viu nada. A vida seguia. Sempre segue. Mesmo que o coração diga para parar. Mesmo que a mente implore por luto. Na guerra não há velório. Não há adeus. Há abandono. Rápido, prático, necessário. E cruel. Extremamente cruel. 2 homens se aproximaram com uma lona. Jogaram sobre o corpo. Não falaram nada. Não pediram licença. Apenas cobriram e arrastaram. Os olhos ainda abertos foram apagados pelo tecido sujo. O rosto, que antes olhava para o céu, agora desaparecia no escuro da lona. Era isso. Um movimento. Um gesto. Um fim. Ele queria gritar. Queria dizer. Não era só mais um. Mas a voz não saía. Porque gritar seria inútil. Ninguém escutaria. Ninguém responderia. A dor ali não tinha espaço. Só ordens. E a ordem era clara: remover o corpo, esquecer o nome e seguir. O campo não tem tempo para memórias. A guerra é uma máquina que só aceita peças novas. Arrastaram até um canto.
Cavaram com pás curtas e pressa. Um buraco raso. A terra estava dura, fria. Mas mesmo assim, o corpo afundou. Não havia caixão, nem cruz, nem palavras. Era só barro cobrindo o silêncio. O soldado assistia, os olhos vidrados, as mãos sujas, a alma. Ainda mais, quando jogaram a última pá, tudo ficou mais cinza. O chão parecia igual ao de antes, mas ele sabia. Ali debaixo estava alguém que riu com ele, dividiu comida, dividiu medo. Alguém que, em poucos segundos, virou ninguém. Uma sombra na terra. Um silêncio eterno. E a guerra seguia. Imparável. A chuva começou a cair. Fina, cortante, quase simbólica. Mas ali não purificava nada. Só espalhava mais lama. O soldado ficou ali, imóvel. A água escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ele fingia não estar chorando. Porque chorar era expor fraqueza. E fraqueza custava caro. Mas mesmo assim, ele chorou. Por dentro. Chorou o fim sem sentido. Chorou o esquecimento rápido. Chorou o buraco raso que, em breve, ninguém mais lembraria. Porque ali, naquele canto, não havia lápide, nem nome. Só a certeza de que a guerra engole até a lembrança de quem um dia respirou. E quando se virou para ir embora, sentiu o chão afundar levemente sob seus pés. Como se dissesse, você será o próximo. E talvez fosse, porque na guerra o tempo só gira até te alcançar. E então, você também vira barro. Você também deixa de existir. E tudo o que viveu se resume a uma poça escura de lama e esquecimento. Os dias seguintes foram uma mistura de poeira e silêncio. A rotina voltou, como sempre volta, mesmo quando tudo dentro de você implora por pausa. Mas o tempo na guerra não oferece luto. Oferece marcha, ordem, fila, disparo e comida. Sempre ela. A ração diária que mantém o corpo de pé, mas vai apagando tudo o que ainda é humano por dentro. Ele voltou ao refeitório, sem alma, como quem apenas cumpre uma sentença. Os bancos estavam nos mesmos lugares. O cheiro, o mesmo. Mas faltava algo. Um detalhe pequeno e pesado. O caixote onde o companheiro costumava sentar permanecia vazio, intocado. Como se estivesse esperando alguém que nunca mais voltaria. E sobre ele, ainda estava o prato. Ele parou. Ficou olhando. O mesmo prato de lata, ainda com vestígios da refeição que não foi terminada. A sopa endurecida, os fiapos grudados nas bordas. Ninguém teve coragem de lavá-lo. Ninguém ousou tocá-lo. Como se soubessem que mexer ali era mexer com o que restava da presença dele. Uma presença fraca, mas viva. Por pouco tempo. O cozinheiro passava por ele todos os dias. Olhava de lado, mas não fazia nada. Apenas servia mais uma concha, mais um nome, mais um rosto que também sumiria. Mas aquele prato, aquele ficou. Como um altar acidental. Como uma lápide improvisada. Era o único vestígio de que alguém um dia existiu ali. Alguém que sentou, mastigou, engoliu e depois caiu. O soldado se aproximou. Tocou o prato com 2 dedos. Estava frio, rígido. E por um momento, ele quis jogá-lo fora. Gritar, dizer que aquilo era um insulto, que era cruel manter ali o fantasma de alguém que ninguém mais lembrava. Mas não fez nada. Apenas deixou a mão pousar. E o silêncio falar por ele. Toda vez que passava por ali, desviava os olhos. Não por medo, mas por respeito. Como se aquele pedaço de metal, esquecido sobre o caixote, fosse sagrado. Uma relíquia suja. Um aviso de que o fim pode vir entre uma mordida e outra. Entre um gole e um disparo. E que, às vezes, é o prato que sobrevive ao soldado. Com o tempo, a poeira começou a se acumular. Pequenas teias apareceram nas bordas. As moscas sumiram. Até elas pareciam entender. Aquilo não era mais lixo. Era memória. Uma memória que o campo tentava ignorar, mas que insistia em ficar ali, visível, quieta, pesando mais do que qualquer munição. Certa noite, quando todos dormiam, ele voltou. Sentou no mesmo caixote, olhou o prato e falou em voz baixa. Não pediu desculpas, não fez discurso.
Apenas sussurrou: "Eu lembro." E ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Só ele, a noite, e o prato que ninguém teve coragem de lavar. E então se levantou com os olhos fundos e o peito apertado, porque entendeu que na guerra não são os túmulos que guardam os mortos. São os objetos que ninguém toca, os espaços que ninguém ocupa, os pratos que ninguém lava. E isso dói mais do que o som de qualquer bomba. Ele era o mais velho do pelotão, o cozinheiro. Ninguém sabia seu nome completo, nem de onde vinha, mas todos o chamavam de velho. Não falava muito. Suas mãos estavam sempre ocupadas com panelas, facas cegas e latas amassadas. Parecia imune à guerra, como se ela não o afetasse mais, como se já tivesse perdido tudo o que podia perder. Mas ele lembrava cada rosto, cada prato, cada último pedido. Sabia quem gostava de sopa rala, quem pedia menos sal, quem só comia em silêncio. O velho nunca disse, mas carregava a memória de cada um como um fardo invisível. E quando aquele soldado caiu, ele não olhou, mas soube. No instante em que serviu o prato no dia seguinte, soube. Um dos seus não voltaria mais. Desde então, não mexeu no prato esquecido. Era dele, do garoto que comia devagar, que mastigava com raiva, mas sempre deixava um restinho no fundo. O velho lembrava disso. Lembrava do jeito como ele pegava o talher, do modo como segurava a marmita com as duas mãos, como se aquilo fosse mais do que comida, como se fosse um escudo contra a morte. Ninguém percebeu, mas no dia seguinte ao enterro, o velho preparou uma sopa diferente, mais quente, com um tempero discreto, algo que ninguém notou, exceto ele. Quando provou, entendeu. Era o mesmo gosto da sopa daquele dia, o mesmo cheiro, a mesma textura. O velho havia repetido a receita, não por acaso, mas por memória. Ele olhou o cozinheiro de longe e naquele instante entendeu. Ele não cozinhava para alimentar, cozinhava para lembrar, para honrar, para manter vivos, mesmo que só por uma colher a mais, aqueles que o tempo tentava apagar. A cozinha era seu altar, e cada panela, uma missa silenciosa. Certa madrugada, o soldado voltou ao refeitório. Não queria comer, só precisava respirar. Encontrou o velho sentado, sozinho, fumando devagar. Os olhos dele não tinham brilho, mas também não tinham medo. Estavam gastos, como se já tivessem chorado por todos e agora apenas esperassem. Eles não trocaram palavras, não precisavam. O silêncio entre eles dizia tudo. O velho apontou para o prato sobre o caixote sem tocar. Apenas olhou. E o soldado entendeu. Ele ainda esperava. Talvez por um milagre. Talvez por um fim mais digno. Talvez só por mais uma manhã em que pudesse dizer: "Eu lembrei." Naquela noite o soldado soube que o velho carregava mais do que panelas. Carregava fantasmas, histórias, últimos olhares, últimos gostos. E talvez um pouco de cada alma que a guerra levou. Porque cozinhar, na guerra, não é só alimentar. É manter quente o que o mundo insiste em esfriar. E ao sair dali, ele não olhou para trás, porque sabia que no dia seguinte, o prato ainda estaria lá. E o velho também, guardando memórias em silêncio. Como quem entende que esquecer é morrer de novo. Os livros falam de batalhas, de mapas, de datas, de generais com sobrenomes longos e estratégias que decidiram o rumo do mundo. Mas ninguém fala do que foi servido antes do ataque, do que o soldado mastigava quando ouviu o primeiro disparo, do gosto amargo que ficou na boca dele antes da explosão, porque a história não se importa com fome. Ela quer vitória, quer sangue, não silêncio. Mas o silêncio tem sua própria história, e ele vive em detalhes que ninguém nota. No prato que ficou sobre o caixote, na colher esquecida sobre a terra, no pano sujo que secou lágrimas de medo. O último almoço daquele soldado não apareceu em nenhum relatório. Ninguém escreveu sobre aquilo. Ninguém achou importante. E por isso mesmo, doeu mais. O soldado passou dias tentando lembrar do rosto do amigo que se foi. A memória falhava.
As feições se misturavam com as de tantos outros, mas o som da colher batendo na borda do prato, aquele som específico, esse ele nunca esqueceu. Ecoava de madrugada, entre os grilos e os tiros distantes. Era o tipo de lembrança que não envelhece, que não desaparece. Ele tentava imaginar. E se tivessem escrito sobre aquilo? E se alguém, em algum canto do mundo, soubesse que um homem caiu depois de comer uma sopa fria, olhando para o chão e pensando na mãe? Será que fariam silêncio ao ler? Será que chorariam por alguém que nunca conheceram? Ou será que passariam reto, como quem vira mais uma página qualquer? A história é seletiva. Escolhe o que exibe, mas o que ela esconde é onde mora a verdade crua, a que ninguém quer encarar. O último almoço foi real, foi vivido, foi sentido e foi esquecido. Enterrado sem honra, sem citação, sem importância, como se não tivesse existido, mas existiu. E quem viu, nunca mais foi o mesmo. O soldado carregava isso nos ombros, não falava, não escrevia, mas lembrava. Cada vez que sentava para comer, sentia o gosto do caldo antigo. Cada vez que via alguém sorrindo à mesa, pensava naquele dia, naquela lama, naquele prato. O tempo passou, a guerra acabou, mas o silêncio nunca saiu. Certa vez, anos depois, ele contou a história. A uma criança, um neto curioso que perguntou: "Vô, como era a guerra?" E ele quase mentiu. Quase disse o que os livros dizem, mas parou, respirou fundo e respondeu: "Era um lugar onde a comida nunca tinha gosto, onde os amigos sumiam sem aviso e onde a gente aprendia a mastigar o fim com calma." O menino não entendeu, mas ficou quieto. E naquele silêncio, ele viu o reflexo do passado, porque o que não se diz, permanece. E talvez seja esse o único jeito de manter viva a memória de quem a história tentou apagar. O último almoço do soldado foi esquecido pelos homens, pelos generais, pelos repórteres, mas não por ele, e nem por nós que agora ouvimos. Porque enquanto alguém lembrar, mesmo que em voz baixa, mesmo que só em pensamento, ninguém se apaga de verdade. Dizem que a morte acontece uma vez só, mas isso é mentira. A primeira vez é quando o corpo cai, quando o sangue para, quando o pulmão desiste. Essa é a que todos conhecem, a que tem data, a que o mundo reconhece, mas existe uma segunda morte, mais lenta, mais fria, a que chega quando ninguém mais lembra de você, quando seu nome desaparece do pensamento de todos, quando o silêncio vira cova. O soldado sabia disso, sentia isso, não no peito, mas nos olhos dos outros. Cada vez que passava pelo caixote vazio, via a pressa com que os novos desviavam o olhar. Ninguém queria lembrar. Lembrar dói. Lembrar suja as mãos. Lembrar exige coragem. Por isso, todos fingiam. Fingiam que ele nunca existiu. Que o prato era apenas mais um utensílio esquecido. Que a morte ali foi só mais uma. Mas não foi. Ele sabia. E carregava essa memória como quem segura uma vela em meio à tempestade, tentando manter acesa uma chama que o mundo queria apagar. Porque se ele também esquecesse, o amigo morreria de novo. Sem corpo, sem som, sem qualquer rastro de que um dia respirou. Ele começou a fazer pequenos rituais. Coisas simples, coisas que ninguém notava. Um olhar demorado. Um assobio que só os dois conheciam. Uma colher de sopa deixada intacta. Não falava disso com ninguém. Não precisava, porque aquilo não era para os vivos. Era para o que sobrou dos que se foram. E toda vez que a guerra parecia engolir tudo de novo, ele pensava: eu lembro. E isso era o suficiente. Porque enquanto alguém lembrar, a segunda morte não acontece. O corpo pode ter virado barro, mas a memória, essa ainda respirava, baixinho, quieta, mas viva. Com o tempo, a lembrança se tornou peso, mas um peso que ele carregava com honra, como quem sabe que algumas verdades não servem para discursar, servem para sentir. E a verdade era simples: esquecer é a forma mais covarde de enterrar alguém. Anos depois, ao visitar um antigo campo de batalha transformado em nada,
Ele parou diante de uma clareira. O local era outro. A paisagem tinha mudado, mas ele sabia. Sentiu nos pés, no ar. A terra ali ainda pulsava com o que aconteceu. Ainda guardava o grito calado daquele dia. E ele de novo sussurrou: "Eu ainda lembro." Alguém do grupo perguntou quem tinha morrido ali. Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos. Porque algumas histórias não precisam ser contadas. Precisam ser sentidas. E naquele momento o soldado entendeu. O esquecimento é a arma mais eficiente da guerra. Mas a lembrança é o único antídoto. E então, com os olhos cheios, se afastou devagar, sem foto, sem flor, sem palavras, apenas com o silêncio de quem sabe. Se ninguém lembra, ele morreu 2 vezes. Mas enquanto eu respirar, ele ainda está aqui. A verdade mais incômoda da vida é que ninguém sabe quando vai ser a última vez, a última risada, o último abraço, o último prato. A gente vive como se o tempo fosse um contrato renovável, mas não é. E talvez hoje tenha sido seu último almoço. Talvez amanhã você não acorde, ou talvez acorde, mas nunca mais com as mesmas pessoas. O fim não avisa, ele só chega. E é por isso que aquela história perdida no barro da guerra ainda importa. Porque ela não é só sobre um soldado. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Sobre o que deixamos de sentir enquanto mastigamos apressados, distraídos, ausentes. Sobre os olhares que ignoramos à mesa. Sobre o sabor que esquecemos de saborear. Sobre os silêncios que evitamos encarar. A morte dele foi rápida. A segunda morte, mais lenta. Mas o que mais doeu foi o que ficou não dito, o que ficou frio sobre o prato. E é assim também na vida civil. Quantos últimos almoços você já viveu sem saber? Com alguém que nunca mais viu, com alguém que foi embora de repente. Ou pior, com alguém que ainda está por perto, mas emocionalmente morto ao seu lado. A gente acredita que sempre vai ter mais tempo, mais desculpas, mais segundas-feiras. Mas a vida não tem replay. Cada refeição pode ser uma despedida disfarçada. Cada conversa, um último adeus. E o que você vai deixar na mesa? Um prato cheio de palavras que não disse? Um copo vazio de presença? Um silêncio mal digerido? A guerra escancarou isso. Mas a paz adormece, engana. Faz parecer que tudo é eterno, mas não é. A existência é frágil. E quando menos espera, alguém que estava ali já virou barro. Já virou ausência. E tudo o que sobra é um talher fora do lugar. Um eco que ninguém escuta. Um nome que ninguém mais pronuncia. Por isso escuta, com atenção. Hoje pode ser o seu último almoço. E não tem problema se for. O que não pode é você viver como se não tivesse importância. Como se a vida fosse descartável. Como se as pessoas fossem substituíveis. Como se você tivesse o luxo de esquecer o que realmente importa. Levanta os olhos. Repara em quem está à mesa com você. No cheiro da comida, no som dos talheres, no que seu coração está tentando dizer por trás do barulho do mundo. Sente isso. Porque esse momento e age agora é tudo o que você realmente tem. O resto é promessa que talvez não se cumpra. E se for o fim, que seja digno. Que você olhe para trás e saiba: eu vivi. Eu estive presente, eu amei, eu senti, porque morrer é inevitável, mas ser esquecido, isso você pode evitar, sendo inteiro, sendo memória viva, sendo presença real. Agora me diz, esse vídeo te tocou de algum jeito? Comenta aqui se isso te despertou. Se fez sentido para você, escreve "eu tô aqui" nos comentários. E lembra, enquanto alguém lembrar, você não morre.